Vamos mais uma. Mais uma. Rapaz, será que esse homem vai fazer eu tomar castigo? Nézio, faz tempo que eu não tomo castigo aqui, viu? Faz tempo? Faz tempo. Será que vai ser Eu hoje? acho que é hoje, viu? Estrela de Ouro. Eu conheço. Estrela de Ouro, Eu ó. falei, olha, rapaz, será que ele não vai conhecer isso aí? Tião Carreiro. Tião Carreiro, bicho. É. Bom demais. Nós gravamos ela no DVD, ó. Quem quiser curtir aí um som dos modão, tocar da Vera, valendo. Edson e Hudson, modão é sempre modão. Só curtir lá no YouTube. Todas as plataformas aí, Todas né? as né, plataformas Nézio? digitais. Eu já ouvi, viu? Ficou bom ouviu? demais. A gente tá ouvindo com o Luiz Miguel e Daniel na van, indo pro show, né? Isso Vendo aí. sua sanfona. Eu falei, miserável, bicho. Isso mesmo, a gente gravou essa música aí, ó. Que beleza.